Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Já tomaram café? Já estão preparados para essa aula de música? Então, vão tomar café, se prepare, pegue seu caderno de música que nós já vamos iniciar. Hoje nós vamos falar de mais um assunto super importante na música. Vocês sabem que ao longo das aulas eu tenho informado a vocês, tenho falado para vocês que brevemente nós vamos passar para a partitura tradicional, certo? Então nós estamos estudando alguns elementos da partitura tradicional para que a partir de outras aulas que vêm aí pela frente nós passaremos para tocar essas partituras normais, tradicionais, tá bom? Então nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as pausas musicais. Vamos lá? Em algumas aulas passadas, lá no início do ano de 2020, eu falei para vocês que a música é formada por som e silêncio. Vocês estão lembrados disso? Eu falei para vocês que toda música, todas as músicas do mundo, elas sempre serão formadas por som e por silêncio. Aí eu dou exemplo para vocês que muitas das vezes, entre uma banda de música, num coral, um músico vai estar tocando e o outro vai estar em silêncio. Tem essa questão também, tá bom? Então não se esqueçam, a música ela sempre será formada por som e por silêncio, tá bom? Sempre por som e por silêncio. Antes da gente começar a falar sobre as pausas musicais, a gente vai relembrar alguns assuntos que nós já vimos que é super importante para a gente entender esse assunto de hoje, tá bom? Por exemplo, vocês estão lembrados que nós falamos das figuras musicais? Lembra que a gente falou das figuras musicais? Que cada figura tem um valor, que cada figura tem um nome específico, tá bom? Não se esqueça do que a gente vai falar agora nessa aula, tente relembrar. Ó, nós falamos que existem algumas figuras musicais que elas são super importantes, porque é a partir dessas figuras musicais que nós vamos conseguir executar a partitura tradicional, tá bom? Sabendo que eu sei que vocês já decoraram o nome das linhas e dos espaços. Então, a partir do momento que você decorou o nome das linhas e dos espaços, certo? E decorou essas figuras que eu vou apresentar para vocês hoje, você já vai conseguir ler a partitura tradicional, tá bom? Então olha só, a primeira figura que a gente viu, a figura de som que nós vimos em algumas aulas passadas, foi a semibreve, essa que está aqui no meu lado. A semibreve é a maior figura musical que nós temos de som, tá bom? Lembrando que nós estamos falando de figuras musicais de som, certo? Então a semibreve, que é essa bola grandona que você está vendo aqui no meu lado, você tem um valor maior dessa figura, tá bom? Um valor maior. Então é a figura que nós temos um maior valor de som, ou seja, a nota musical que eu tenho um valor mais longo, certo? Então a semibreve, que é essa figura, ela vale 4 tempos. Depois da semibreve eu tenho a mínima, que é essa figura com uma bola branca e uma perninha, tá bom? Essa figura ela vale 2 tempos. E a próxima figura é a semínima. A semínima também tem uma bola, só que essa bolinha já é preta, pintada, tá bom? E tem uma perninha. Essa figura ela já vale 1 tempo. Aí a importância de você saber a diferença entre essas figuras musicais, tá bom? Saber que a semibreve vale 4 tempos, que é a maior figura que nós temos. Saber que a mínima vale 2 tempos e que a semínima, que nesse caso é a menor figura, vale 1 tempo, tá bom? Então 4 tempos, 2 tempos e 1 tempo, tá bom? É essa diferença que nós temos entre uma figura
e outra. Além disso, é importante que você saiba a característica, ou seja, a diferença entre elas. Que a semibreve é de um jeito, que a mínima é de um outro jeito e que a semínima é de uma outra forma, tá bom? Então, cada figura musical, ela tem o seu valor específico, o seu nome, tá bom? E a sua forma. Então, você tem que saber essas três coisas para que você saiba diferenciar uma da outra. Tudo bem até aí? Então, não se esqueça desses valores e desses nomes. Semibreve, 4 tempos, mínima, 2 tempos e semínima, 1 tempo. Tá bom? São três coisas simples para vocês decorarem. Não se esqueçam disso, tá bom? Lembra que a gente falou em umas aulas passadas, que a gente tocou na verdade, uma música que nós fazíamos a contagem nos dedos, lembra? Que a gente contava 2, às vezes a gente contava 4, às vezes a gente contava 1 tempo, lembra? Esse tipo de figura, esse tipo de linguagem é exatamente o que se encaixa dentro das figuras que a gente está falando, né? Semibreve, mínima e semínima, tá bom? Por quê? Porque vai chegar o momento que a gente vai tocar essas figuras e, por exemplo, você vai ter uma semibreve. Então você vai ter que tocar 4 tempos uma determinada nota, por exemplo. Vai ter que tocar 4 tempos o Dó. Dó. Ou 2 tempos o Dó. Ou 1 tempo o Dó. Dó. Não é? Toquei 1 tempo. Dó. Se eu quiser tocar 2 tempos. Dó. É a mesma coisa que eu fizer. Dó. Não é? 2 tempos ou 1 tempo. Tá bom? Então isso vai determinar se o som vai ser longo ou se vai ser curto. Por isso a importância de saber os valores dessas figuras musicais, tá bom? Valores e os nomes delas. Mas agora, falando sobre pausa musical. Como eu falei no começo da aula, todas as músicas do mundo, elas são formadas por som e por silêncio, tá bom? Por som e por silêncio. Então, se a gente falou de figuras de som, que é a semibreve, que é a mínima, que é a semínima, consecutivamente também vai ter as figuras de silêncio, não é? Que são as pausas musicais, que a gente vai falar hoje. Ó, aqui no meu lado, você está vendo todas as pausas. A primeira pausa que eu quero falar para vocês, mostrar para vocês, é a pausa de semibreve, tá bom? A pausa de semibreve e a pausa de mínima. Você está percebendo que elas são bem iguais, como você está vendo aqui no meu lado, tá bom? Elas são muito parecidas. A única diferença que você tem entre uma e outra é que a de semibreve você tem a pausa, ou seja, você tem essa barrinha preta embaixo da quarta linha, tá vendo? Já a pausa de mínima, ela está em cima da terceira linha. Então é essa a única diferença que você tem entre uma e entre outra, tá bom? A pausa de semibreve, que é aquela pausa maior, você tem embaixo da quarta linha, e da pausa de mínima em cima da terceira linha, tá bom? E a pausa de semínima é uma pausa totalmente diferente. Como assim totalmente diferente? Ela é como se fosse um pequeno raio, como você está vendo aqui no meu lado, tá bom? Como se ela fosse um pequeno raiozinho, um pequeno raio. Então, essas as figuras de pausa. Então, eu tenho a figura da pausa de semibreve, que é essa barrinha embaixo da quarta linha. Você está vendo aqui no meu lado o desenho, né? E ela colocada dentro do pentagrama. Então ela sempre vai ficar embaixo da quarta linha. Enquanto que a pausa de mínima, que também é parecida com a de semibreve, ela vai ficar em cima da terceira linha, como você está vendo aqui, tá bom? Também uma pequena barrinha. Já a de semínima, ela é esse raiozinho que você também está vendo aqui no meu lado, tá bom? Então essa é a diferença entre uma e outra. Pausa de semibreve, pausa de mínima e pausa de semínima, tá bom? O importante é falar o que? Eu não sei se vocês já perceberam. Se eu tenho uma figura de som, por exemplo, vamos colocar o caso da semibreve. A semibreve, na figura de som, ela é uma bolinha, certo? O que quer dizer isso? Que
que quando eu tiver uma figura de som, eu vou produzir um som. Quando eu tiver uma figura de pausa ou de silêncio, eu vou ficar em silêncio. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu lado a semibreve, que é essa bolinha, tá bom? Que é a maior figura, que é a figura de som, e ao lado dela eu tenho uma pausa de semibreve. Então eu tenho duas coisas, uma figura de som e uma figura de silêncio, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho as duas têm o mesmo nome, mas se diferenciam por ser pausa ou figura de som, tá bom? Então tenho semibreve, que é figura de som, e a pausa, que é figura de silêncio, mas ambas são semibreves. Então tenho pausa de semibreve, tá bom? Que é essa barrinha, e também tenho a figura de som semibreve. Tanto a pausa como também a figura vai valer o mesmo valor. Então a semibreve, se ela vale 4 tempos, a pausa de semibreve também vai valer 4 tempos. Se eu tenho a mínima, que vale 2 tempos, a pausa de mínima também vai valer 2 tempos. Se eu tenho a figura semínima, né, a figura de som semínima, a pausa da semínima, que é esse raiozinho, também vai valer 1 tempo. Tá bom? Então tem o mesmo nome e o mesmo valor. Só que uma você vai produzir o som e na outra você vai ficar em silêncio. É como se a gente tivesse, por exemplo, uma semibreve com a nota Dó. Então eu teria que tocar 4 vezes o Dó, né? 4 tempos o Dó, melhor dizendo, né? Então eu iria ficar Dó. E em seguida eu tivesse uma pausa de semibreve. Ou seja, eu iria ficar 4 tempos em silêncio. Então começando, ó, Dó. Não é? Então eu toquei 4 tempos na nota Dó e depois que tinha uma pausa, eu fiquei 4 tempos. Assim as outras pausas. Eu posso tocar 2 tempos e ficar um tempo em silêncio, não é? Tocar 2 tempos com a nota mínima e ficar um tempo em silêncio com a pausa de semínima. Ou seja, eu posso embaralhar essas figuras, tá bom? Eu tenho figuras de som e figuras de pausa. Essa é a diferença entre eles. Não se esqueça da diferença entre pausa, ou seja, entre silêncio, e nota. Não se diferencie, não confunda essas duas figuras, essas figuras musicais. São coisas diferentes, mas tem o mesmo nome e o mesmo valor, tá bom? Então, já que você já entendeu esse assunto, se você não entendeu esse assunto, você volta esse vídeo, fica voltando ele para que você consiga entender, tá bom? É um assunto muito importante. Vocês estão percebendo que a cada aula nós estamos caminhando para ler partitura tradicional. Então, todos esses assuntos que estão sendo passados, você tem que decorar eles. Decorar o nome das figuras, decorar o valor das figuras, tá bom? E nessa aula a gente já falou sobre pausa. Então você também tem que decorar o valor dessas pausas, os nomes, não é? Os nomes é mais fácil decorar, tá bom? E não se esquecer dessa diferença entre a pausa de semibreve e a pausa de mínima. Mas já que a gente já falou sobre esse novo assunto, hoje nós vamos tocar uma nova música na nossa flauta doce. Também uma música tranquila, mas claro, já tem um nível de dificuldade um pouco maior, porque vocês sabem que a cada aula a gente vai pegar a música um pouquinho mais difícil até a gente se aprimorar mais, tá bom? Então hoje a música vai ser Escravo de Jó. Olha aí no nosso quadro virtual. Bom, aí você tá vendo notas que você já conhece, não é? O sol, a régua, enfim, são notas que você já conhece e você sabe que toda vez que eu tiver notas, ou seja, figuras maiores, eu terei um som mais longo. E toda vez que eu tiver uma figura menor, eu tenho um som mais curto, tá bom? É uma música que eu acredito que vocês já escutaram alguma vez na vida de vocês, tá bom? Outra coisa, toda vez
toda vez que eu tiver uma nota musical, ou seja, uma figura, em que essa figura tiver uma seta para cima, o que isso quer dizer? Que essa nota é uma nota aguda, tá bom? Vocês sabem que na flauta eu tenho notas graves e notas agudas, certo? Mas toda vez que eu tiver uma seta para cima, eu terei uma nota aguda, tá bom? Então eu vou tocar bem devagar, escute quantas vezes for preciso, para que depois você toque aí na sua casa, tá bom? Então escuta o tio aí. Tá bom? Eu vou tocar mais uma vez essa música. Eu toquei no andamento que ela é normal, tá bom? Agora eu vou tocar no andamento mais lento, tá bom? Olha aí, escuta. Certo? Então, nessa música, você percebeu que eu tenho uma nota aguda. A nota aguda que aparece nessa música é o Mi, tá bom? Eu tenho na partitura, eu tenho uma nota Mi, ou seja, eu tenho um milho que tem uma seta para cima. O que isso quer dizer? Que essa nota, ou essas notas Mis, elas são agudas. Então, eu sei que a posição do Mi é essa aqui, tá bom? Que vocês já aprenderam, certo? Só que ó, se eu for tocar ela, eu estou tocando a nota grave. Para mim tocar a nota aguda, vocês sabem que eu tenho que tapar a metade desse buraquinho aqui atrás. Então, se eu colocar a minha unha aqui atrás, ó, tapar só a metade dela e fazer a posição do Mi, eu toco a nota aguda. Então, essa nota que apareceu com uma seta para cima é a nota aguda, tá bom? O Mi agudo. Não se esqueça disso. Tá bom, queridos? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham entendido a diferença entre pausas musicais e entre figuras de som, tá bom? Silêncio e som. A música sempre será formada por silêncio e som. Pausa semibreve, pausa da mínima, pausa da semínima. E os seus valores: 4 tempos, 2 tempos e 1 tempo, tá bom? Não se esqueça dessa diferença desses nomes, por favor. E se você ainda não decorou o nome das linhas e espaços, decore o quanto antes, tá bom? Que brevemente o professor vai estar fazendo uma videochamada e vou perguntar o nome das linhas e espaços, vou perguntar também a diferença entre essas figuras musicais, o que é uma pausa de semibreve, o que é uma pausa de mínima, o que é uma semibreve. Eu vou fazer essa pergunta e os seus valores, tá bom? Então estude. Se você não entendeu essa música que eu toquei, se você não entendeu o assunto que foi passado anteriormente, pegue esse vídeo e volta de novo desde o início para que você consiga entender, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Estude, continue estudando a sua flauta.
porque assim nós vamos conseguir ser grandes músicos, tá bom? Tchau, tchau, a gente se vê na próxima aula.